Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar Bernardo Silva, diretor executivo do Simprifert, o Sindicato Nacional das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes. Bernardo Silva tem 44 anos, é economista e mestre em liderança global pelo Fórum Econômico Mundial. Presidiu a Associação Brasileira de Bioinovação. Bernardo Silva, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 26 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bernardo Silva, eu começo perguntando, o Brasil corre o risco de ter um problema com fertilizantes em 2023? Olha, não podemos desconsiderar isso, né? Uma vez que o Brasil hoje é o maior importador do mundo de fertilizantes, né? Somos o quarto maior consumidor global, né? E os nossos grandes fornecedores, China, Rússia, entre outros países, vivem uma situação delicada de volatilidade, incertezas, né? Uma vez que nós temos aí uma dependência de 90% de importação, nós temos sim que manter a nossa atenção para um eventual problema como vimos ocorrer em 2022 portanto, temos que ter sim um olhar mais estratégico para fertilizantes. Os preços subiram, mas alguém ficou sem fertilizante no Brasil? Não, o que a gente percebeu é a questão de preço, né? Alguns agricultores deixaram de comprar fertilizantes, né, ou postergaram a compra de fertilizantes, apostando, né, em queda de preço, mas não vimos uma escassez propriamente dita. É importante mostrar que o Brasil conseguiu ultrapassar um momento delicado, né, o mundo todo passou por esse problema. Então, a nossa visão é que não houve escassez, houve sim dificuldades envolvendo custo. Em algum setor, em algum tipo de plantio, houve problema por atraso no uso do fertilizante, já que se esperou o melhor momento para comprar? Sim, nós vimos alguns fornecedores ou compradores terem problemas, principalmente logísticos, né? Quando você posterga muito a compra, né, a carga às vezes fica atravancada em portos, a logística brasileira é muito rodoviária, tem as questões de escoamento, então houve certos atrasos e dificuldades nesse sentido, mas não vimos de forma mais contundente alguém deixar de ter o seu fertilizante. No geral, passamos bem por essa fase. Quanto do fertilizante brasileiro que é importado? 90%. 90% de NPK vem dos diversos fornecedores globais. Isso no caso do NPK engloba o que há de principal em termos de fertilizante? Sim, são os macronutrientes, né? Tá. Nitrogênio, fosfato e potássio são os principais macronutrientes e é o que compõe basicamente a nutrição das plantas hoje da agricultura. Isso é quantos por cento do total de fertilizantes que é necessário esse NPK? Eu diria que é o todo, né? Tá. Hoje são 45 milhões de toneladas de NPK que são consumidas no país. 10% vem da produção nacional, os outros restantes 90% vêm dos países China, Rússia, entre os vários outros, Canadá, que também nos fornece, né, os diferentes nutrientes. Sempre foi assim? Sempre a gente dependeu em 90% da produção internacional? Não. Essa situação ela vem se agravando ao longo, principalmente dos últimos 25 anos, né, quando, né, nessa época a gente tinha uma predominância da produção nacional, né, quase 60% do fertilizante produzido, consumido no país vinha da produção nacional. Mas ao longo desses últimos 25 anos a gente foi vendo a situação se agravar, né? O parque industrial brasileiro praticamente ficou estagnado nos últimos 25 anos, enquanto a gente viu uma explosão de importação, né? E aí fazendo a gente chegar nessa incômoda situação de principal importador de fertilizante do mundo.
Bom, a importação aumentou muito, mas a produção nacional, ela ficou estável, estagnada, que seja, ou ela caiu efetivamente? A gente, em comparação com o que a gente via há 25 anos atrás, ela caiu, mas caiu 5%, digamos assim. Né? Há flutuações ao longo desses 25 anos, às vezes a gente produz mais, a gente produz menos, muito em função da dinâmica do mercado global, que faz com que empresas se planejem, né, invistam na importação ou na produção nacional. Por que a produção nacional não aumentou, sendo que a demanda aumentou tanto? Eu diria que principalmente porque era mais vantajoso importar. Né? Ao longo desses 25 anos, várias políticas públicas foram implementadas que isentava tributos, subsidiava a importação e, portanto, fazia com que o produto importado viesse em condições mais competitivas do que o produto nacional. Como a produção de fertilizante é global, né, os players que produzem aqui também produzem globalmente, eles fazem esse cálculo do que é mais vantajoso. E o Brasil estava dando mais subsídios e incentivos para que essa importação viesse mais competitiva. Agora, por que ocorreu esse subsídio ao importado? Isso foi uma coisa feita com essa intenção ou foi efeito colateral de outra política? Eu acho que foi efeito colateral. Né? Houve medidas como, por exemplo, a redução de base de cálculo de ICMS para insumos no geral, mas devido à dinâmica do mercado, as estruturas do mercado de fertilizantes, né, da indústria de fertilizantes, ela acabou sendo a mais prejudicada. Né? O famoso convênio 100 de ICMS, que, além de fertilizante, alterava as condições de outros insumos agropecuários, sementes, defensivos, ração e por aí vai. Então, foi uma consequência de uma política que não visava esse resultado. Né? Mas qual era o objetivo dessa política? Era baratear os insumos, é isso? Baratear os insumos para que o agricultor tivesse melhores condições de incentivar a sua produtividade e utilizar esses produtos com maior valor agregado, outras inovações, para conseguir aí atingir os níveis de produtividade que o agro atingiu. Bom, valeria a pena fazer alguma política para incentivar a produção nacional ou não? É melhor continuar dependendo dos importados? Sem dúvida. Né? A gente viu o risco que a gente corre. Né? Se a agricultura é o motor da economia brasileira, o fertilizante é a gasolina desse motor. Sem fertilizante a gente não produz na escala que a gente precisa, com a produtividade que a gente precisa. Então, ele impacta não só o desenvolvimento econômico nacional, quando, né, se o agricultor ficar sem fertilizante, ele simplesmente não produz. A gente vê a questão de segurança alimentar do Brasil e do mundo. Né? O Brasil fornece alimentos para o mundo inteiro. Então, a gente tem que olhar essa questão também de segurança alimentar global, sustentabilidade ambiental, utilizando responsavelmente o fertilizante. A gente não precisa expandir a área cultivada para atingir os níveis de produtividade exigidos para alimentar 9 bilhões de pessoas. Então, nesse contexto, a gente vê que o Brasil precisa ter um olhar estratégico, precisa ter uma visão de país e diminuir a sua dependência externa para não sofrer as consequências de volatilidades geopolíticas, né, disrupções logísticas, aumento de preços de fertilizantes, como a gente viu nos últimos anos. Né? Então, para que o agro tenha as condições para se desenvolver e para que a gente possa também usar os recursos naturais que a gente tem disponível no Brasil, uma estratégia de fertilizante de longo prazo faz necessário. Recursos naturais que existem no Brasil para a produção de fertilizantes, eles são suficientes para ter toda a produção nacional? Nós não consideramos que o Brasil seria autossuficiente. Né? Eu acho que nem é o caso. O mundo, existem raríssimos casos em que o país supre toda a sua demanda apenas com seus próprios recursos. Eu diria que dos principais produtores agrícolas do mundo, apenas dois, Rússia e China, têm quase autossuficiência completa. Né? Mas os outros grandes produtores, União Europeia, Índia, Estados Unidos, entre outros,
tem determinados níveis de dependência externa. Então, a gente pode e deve almejar a redução da nossa dependência, que hoje beira 90%, para níveis, patamares bem menores, diminuindo o nosso risco e aproveitando o que a gente tem aqui no nosso solo, né? Quanto seria um patamar razoável de produção em relação à demanda? O Plano Nacional de Fertilizantes, que foi lançado em março do ano passado, ele tem uma meta para chegar em 2050 a 45% de dependência externa. Então, basicamente, diminui pela metade o que hoje a gente importa. Na verdade, proporcionalmente, né? Porque tanto o consumo vai aumentar, a importação vai ter que, ainda assim, suprir boa parte disso, né? Certo. E assim, há um plano para além disso ou não? Quer dizer, isso seria um patamar, é o patamar ideal possível em termos de produção? Os estudos que foram realizados pelos diferentes atores dos ministérios que participaram da construção desse plano enxergaram que seria um patamar viável, né? Considerando as diversas dificuldades que a gente tem, limitações geográficas, geológicas, entre outras coisas. Mas ainda assim é um desafio fantástico para o Brasil. E o que é preciso fazer para chegar nesse nível de produção? Em primeiro lugar, eu diria que é necessário que o Brasil queira, né? E que haja uma vontade política e uma visão de Estado, uma política de Estado que ultrapasse os planos de governos de 4 em 4 anos. Porque projetos de mineração, projetos químicos para fertilizantes têm um horizonte bastante amplo de maturação. São projetos que quando são estudados, têm aí 40, 50 anos de atividade, né? Então, essa visão de longo prazo estabelece uma segurança jurídica, uma estabilidade política necessária para que esses projetos saiam do papel. Mas o que é preciso fazer em termos práticos? É preciso dar subsídio para a produção nacional? Em primeiro lugar, é criar um campo de jogo nivelado entre o produto nacional e importado. Hoje a gente ainda assim subsidia e dá os incentivos e privilegia o produto importado. Então é criar políticas e tratamentos isonômicos entre o produto nacional. A gente não entende que é o caso de colocar barreiras comerciais, taxar produtos importados. A gente consegue competir com produto importado desde que a gente receba as mesmas condições que hoje a gente dá para o importado, né? No caso, por exemplo, emblemático é o do ICMS. A gente conseguiu, há 2 anos atrás, conversar com os diferentes estados brasileiros, mostrar a situação, né, de como que a produção nacional poderia se ampliar e se tornar mais competitiva se a gente criasse uma isonomia de ICMS entre os dois. Os estados compraram a ideia, entenderam que era o caso e a gente vem gradativamente conquistando essa tarifa isonômica. Então, uma alíquota de quanto? A tarifa isonômica que se atingirá a partir de 2025 é de 4%. Né? Quando iniciou, né, esse trabalho, o produto importado tinha 0 de ICMS, enquanto o produto nacional pagava normalmente 8,4%. Isso é na interestadual, né? Interestadual. Tá. Né? Então, quando vai de um estado para o outro. Exatamente. Tá. Então, um produto que sai de uma mina lá em Minas ou em Goiás, que cruza a fronteira para o agricultor no Mato Grosso, pagava essa alíquota de 8,4%. E sem ser o interestadual, quer dizer, que ele paga no mesmo estado? Zero. Zero, tá. Era 0. Né? Tá. E é a alíquota que se coloca para o produto importado também. Tá. Então, o produto importado não paga nada de ICMS, enfim. Não pagava nada de ICMS, não paga nada de imposto de importação, entre vários outros benefícios. Né? Recentemente passou uma nova lei, BR do Mar, que reduzia o custo da alíquota de renovação da frota de marinha mercante para produtos importados também, quase para 0%.
Então, enquanto a gente estiver olhando apenas a importação e não resolver, né, e dar as condições de competitividade para o produto nacional, a gente vai continuar na situação em que a gente está. Bom, essa situação do ICMS, pelo que você está dizendo, vai se resolver em a partir de 2025. 2025. E o que mais faltará depois disso? Eu diria que é uma série de questões, né? Então, são projetos, por exemplo, que demandam estudos de licenciamento ambiental bastante complexos. No Brasil, hoje, há uma insegurança regulatória bastante grande nessa questão. O que a gente entende é que a gente pode aperfeiçoar o marco de licenciamento para dar mais previsibilidade, né, e reduzir custos e riscos e o cronograma de licenciamento para que os projetos saiam, sejam projetos de mineração ou projetos químicos. A gente vê também o custo da matéria-prima e dos insumos, né? Seja o gás natural para produção de nitrogenados, que hoje custa 3 vezes mais do que os competidores internacionais. Né? O custo da energia elétrica é um setor altamente intensivo em energia elétrica para o seu processo de produção. Ainda é bastante caro, os custos logísticos são bastante também caros. Então, são diversos fatores que precisam, engrenagens que precisam girar em paralelo para criar um ambiente de competitividade no Brasil. É o famoso custo Brasil. Se a gente for olhar, talvez o setor de fertilizante é o setor mais emblemático sobre como o custo Brasil dizimou o potencial de uma indústria altamente estratégica e que tem um mercado bastante relevante no país, né? Relembrando que somos o 4º maior consumidor do mundo de fertilizante. Né? Crescemos a taxas muito maiores nesse consumo em relação a outros países também consumidores. Então, se a gente for olhar, o Brasil é um mercado bastante atrativo para esse setor. Então, diminuindo o custo Brasil, né, dando uma atenção para um setor estratégico como o nosso, poderia trazer muitos benefícios sociais e econômicos para o país. Como o governo pode ajudar a baixar o preço do gás e da energia elétrica? Fazer as reformas necessárias no setor elétrico, no setor de energia no geral. Né? Então, por exemplo, né, a gente teve recentemente o marco do gás natural, que precisa de diversas regulações também estaduais para conseguir funcionar plenamente. Né? Hoje a gente reinjeta quase metade do gás natural, né, uma taxa muito maior dos 20%, 25% que a gente vê em outros países. Então, a gente alocar ou criar as condições para que empresas de energia como a Petrobras possam direcionar esse gás natural em vez para a produção de petróleo para consumo industrial. Esse tópico específico é algo que é bastante... chama bastante atenção, a coisa da reinjeção do gás para a produção de petróleo. Como fazer para consumir mais gás natural no país, em terra firme, obviamente? Desenvolver um ambiente competitivo para que os consumidores desse gás natural possam adquiri-lo. Né? Hoje não existe um ambiente muito competitivo. O que? Precisa de infraestrutura? Precisa de infraestrutura, gasodutos, unidades de processamento de gás natural, questões envolvendo logística é bastante importante. Né? O pré-sal produz a 200, 300 quilômetros da costa brasileira. Então, isso é fundamental. Mas as empresas de energia têm que também olhar a demanda. Então, a gente tem uma demanda, digamos, reprimida, né? Porque tudo vem importado, mas se a gente desenvolver um parque industrial nacional de fertilizante, a gente poderia escoar essa produção de gás natural que hoje é reinjetado para a indústria química, a indústria de fertilizante que utiliza essa matéria-prima, esse insumo. A gente vê, por exemplo, estudos da EPE indicando que haveria potencial de 3, 4, até 7 novas unidades de fertilizantes nitrogenados no Brasil, se o custo do gás natural reduzisse a algo entre 4 e 7 dólares o milhão de BTU. Hoje está algo entre 12 a 15. Né? Então, pagamos aí
3 vezes mais do que o ideal para que a indústria pudesse se desenvolver. O Estado pagar pelo aumento da infraestrutura de distribuição de gás, pelos gasodutos, seria uma coisa que ajudaria isso? Sem dúvida, são investimentos bastante relevantes. Então, o Estado alocar os seus recursos né, para diminuir os riscos né, desses investimentos, né, poderia acelerar e agilizar esse processo. Né? O Estado ele tem que alocar os recursos onde é mais estratégico né, e onde vai dar mais ganho para a sociedade, para a economia nacional. Então, eu entendo que o governo brasileiro tem que ter, sim, uma visão estratégica, dar a devida prioridade e alocar os recursos da forma mais dinâmica e atrativa possível. Né? Recursos são escassos, então a gente tem que optar para aquilo que traz mais benefício econômico e social para o país. No caso da energia elétrica, o que pode ser feito para diminuir o custo? Olha, a gente pode aumentar a competitividade do setor elétrico, trazer mais atores para né, geração e distribuição de energia elétrica. A gente pode desenvolver novas energias para esses fins. A gente vê, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, as energias renováveis, não só trazem um potencial enorme para reduzir a energia elétrica que vai para digamos, o funcionamento da indústria, mas a energia elétrica é importante também para o desenvolvimento de uma nova tecnologia chamada hidrogênio verde, né, onde é altamente intensivo o uso né, de energia nesse processo para transformar né, o hidrogênio em amônia, amônia em ureia, né, e o Brasil poderia se beneficiar bastante, não só por causa do aproveitamento desse parque de energia renovável, mas também para diminuir a pegada de carbono da agricultura nacional. Quando a gente usa energia renovável para a produção de fertilizante, aquilo que vai no solo, que é utilizado no processo agrícola, também diminui a nossa pegada dos produtos, né, dos alimentos que a gente escoa para o resto do mundo. Né? E o licenciamento ambiental, o que precisa ser feito para agilizar, para que seja mais rápido? Existe, por exemplo, um projeto de lei sendo discutido no Senado Federal, se não me engano. A gente precisa retomar as discussões para que essas legislações possam sair com maior rapidez e com um olhar mais estratégico para o que a gente precisa em termos de país, né, preservando sempre o meio ambiente, mas a gente pode sim criar, através dessas legislações e até uma estrutura institucional entre Estado e Federação mais ágil, né, porque implementar o processo de licenciamento ambiental é feito na esfera estadual e municipal. Então tem que haver também uma comunicação mais efetiva e um alinhamento de pensamento de como aplicar a regulação de licenciamento nos diversos projetos que hoje estão, por exemplo, parados. O que o governo atual fala em relação a esse plano de fertilizantes? A gente tem visto várias manifestações, seja do ministro da Agricultura, o ministro vice-presidente Alckmin, na sua posse, no seu discurso de posse, falou bastante especificamente né, de fertilizante. A gente vê o presidente Lula indicando a necessidade do Brasil produzir mais fertilizante e reduzir a dependência externa. Então, a gente tem visto com bons olhos o interesse e a prioridade que o novo governo vem dando para o setor. O que a gente gostaria de ver é esse discurso ser traduzido em medidas práticas para a gente e uma aproximação também com o setor produtivo para a gente ir discutindo como destravar essas agendas. Qual seria a primeira medida ou as primeiras medidas a serem tomadas para deslanchar isso? Eu acho que é retomar o Plano Nacional de Fertilizantes. Né? Com a nova estrutura de governo,
a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que era onde estava sediado o Conselho Nacional de Fertilizantes, que é o órgão que faz a gestão do Plano Nacional, foi extinta. Então, hoje a gente vê o Confert e o Plano num limbo institucional. Então, ninguém não pertence a nenhuma ainda unidade. Não foi alocado a nenhuma caixinha dentro da esplanada. Dos 37 ministérios que existem, muitos criados, nenhum está com plano até agora, é isso? Nenhum está. A gente tem visto, principalmente vindo do novo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, essa vontade e um alinhamento para que isso ocorra e que seja sediado dentro do novo MIDIC, que seria o correto dado a transversalidade do assunto. O fertilizante, ele basicamente vai de A a Z na esplanada, seja a mineração e energia e óleo e gás dentro do MME, agricultura no MAPA, indústria no MIDIC, o meio ambiente no MMA, infraestrutura logística em diversos, seja o Ministério de Portos e Aeroportos ou outros ministérios. Então, a transversalidade exige que um ministério que olhe a missão de reindustrializar e fazer a articulação e a interligação com os diversos atores seja feita da forma mais eficaz e entendemos que lá poderia ser esse lugar. Em termos de impostos, a questão está resolvida com esse horizonte de 2025? Eu acho que a questão da reforma tributária ajuda muito. A gente tem que olhar de fato a questão estrutural do país. O investidor que pode alocar bilhões de dólares num projeto de mineração, de um projeto químico, no Brasil, ele pode fazer o mesmo na Índia, na China, na União Europeia, nos Estados Unidos. Então, quando a gente melhora o ambiente de negócio, simplifica os processos tributários, por exemplo, torna o Brasil mais competitivo para receber esses recursos. Então, o custo tributário da energia elétrica no Brasil é muito caro, o custo tributário da logística é muito caro ainda, entre outras coisas. A questão de inovação que tem que ser considerada. É muito caro inovar e fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Então, a gente tem que reduzir a carga tributária de uma forma ampla para que isso ocorra. Perfeito. Nos próximos anos, o Brasil vai estar mais ou menos vulnerável do que está atualmente? Se nada for feito hoje, vai continuar sendo mais... Eu diria que haverá uma progressão dessa vulnerabilidade, porque se a gente não aumenta o parque industrial, todo o aumento do consumo que será demandado, porque será, a gente vai ter que cada vez mais alimentar mais pessoas no Brasil e no mundo, o Brasil vai ter que produzir mais alimento, o fertilizante que vai ser utilizado para esse aumento de produção agrícola viria de fora. Então, num mundo cada vez mais volátil, incerto, a gente corre o risco de aumentar ainda mais o que já é bastante grave hoje. Portanto, essa mudança no ICMS a partir de 2025, ela não é suficiente para reduzir muito essa vulnerabilidade, não? É um excelente ponto de partida, porque ele começa a criar esse campo de jogo nivelado. Mas não é suficiente, a gente não pode parar por aí. A gente precisa explorar os recursos naturais, seja o gás natural, seja energia renovável, seja os minerais que usam para a produção. E isso vai demandar outras medidas, outras ações que não é do dia para a noite que vai ocorrer. Então, realmente é um processo que precisa começar hoje para surtir efeito daqui a 5, 10, 20, 30 anos. Tem algum ponto que você gostaria de acrescentar nessa discussão, que a gente não tenha discutido até agora? Eu acho que o ponto principal é a gente tomar as medidas que são de longo prazo. O Brasil precisa começar a pensar de longo prazo. E a gente não pode achar que uma solução vai ser suficiente para resolver um problema tão complexo. A gente não pode achar que resolver o problema do gás natural é suficiente para resolver o problema da dependência externa. A gente tem que
ter esse olhar de longo prazo e a obstinação para manter o que vem sendo planejado para conseguir atingir lá, quem sabe 2050, o resultado que a gente espera de diminuir pela metade a nossa dependência externa. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Bernardo Silva pela participação. Obrigado, Paulo. Prazer. Muito obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 26 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.